Vou Tá botar aqui bom. para gravar agora. Vamos desligar os microfones. Tá. Então, como eu estava dizendo para vocês, tem que ter esse planejamento para a transferência, né? Que é avaliar aí a distância a percorrer e de que forma você vai transportar aquele paciente, tá? Aí você vai selecionar aí o meio de transporte que atenda a necessidade de segurança daquele paciente. Como que é esse meio de transporte? Um paciente que não é crítico, ele pode ir de cadeira de roda, ele tem condição hemodinâmica de ir na cadeira de roda, beleza. Se não, ele vai na maca. Além de definir o tipo de transporte, definir também quem são os profissionais que vai assistir esse paciente, se é técnico, enfermeiro, médico, tá? E realizar a comunicação entre a unidade de origem e a unidade receptora do paciente. Gente, é o passo mais importante. E quem faz isso? Normalmente é o enfermeiro ou o técnico. Por exemplo, o paciente ele está lá na sala número 1, cirúrgica no HGP. Lá no HGP, para quem não sabe, tem 6 salas cirúrgicas no bloco, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, essas 6 salas, elas funcionam simultaneamente. Um médico está operando numa sala, outro está operando em outra, né? Então, o técnico que está ali auxiliando naquela cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de ortopedia, né? O técnico que está ali auxiliando, o médico terminou a cirurgia, ele vai retirar, terminou, né? Vai fazer ali as anotações dele, e o técnico e o enfermeiro, ele vai fazer uma ligação, ou mesmo vai pessoalmente ali na sala da RPA. RPA significa recuperação pós-anestésica, né? Então, o técnico ou o enfermeiro vai ligar ou vai lá caminhando mesmo, perguntar se já pode ir lá levar aquele paciente, né? Se tem leito disponível ali para receber o paciente naquela hora, ou quantos minutos que tem que aguardar. Porque muitas vezes, com todas essas salas cirúrgicas funcionando simultaneamente, ocorre de na RPA não ter nenhum leito disponível. Aí a técnica de lá vai falar assim: não, tem que esperar tantos minutos. Tá? Então é muito importante essa comunicação do setor que está levando com o setor que está recebendo aquele paciente. Já pensou se você chega lá com o paciente todo entubado, ou muitas vezes o paciente está agitadíssimo, e chega lá na porta e fala assim: não, aqui não tem como entrar, não, aqui está lotado, não tem jeito de receber, não. Como é que você vai fazer com esse paciente? Vai voltar com ele? Não tem como, né? Então, por isso que é importante essa comunicação aí entre os setores. Outro exemplo, o paciente está lá na internação, na ala de nefrologia, aí precisa de fazer uma hemodiálise. Aí você vai ligar lá para o pessoal da hemodiálise, e aí, posso levar o paciente agora? Não, agora não, você pode trazer tal hora. Aí, naquele horário combinado, você vai lá levar o paciente, porque o paciente também não pode, existem os pacientes que podem ficar ali sentados esperando, que não vai correr risco nenhum de desestabilizar a sua condição física, né? E tem aquele paciente que não pode. Então, ele tem que ser levado naquele horário e ponto final. Então, é super importante essa comunicação entre os setores que vai receber e os setores que está levando o paciente, ok? Olha só, na hora de transportar o paciente, é muito importante monitorar ali o nível de consciência, as funções vitais que vai estar o paciente, quando ele estiver conectado nos aparelhos, o monitor ele vai estar exibindo para vocês esse nível de consciência dele, né, que é as funções vitais, e observar aí o estado geral do paciente, tá? Muitas vezes aquele paciente ele está conectado a tubos, a sondas, então vocês têm muito cuidado na hora de fazer esse transporte. Quando o paciente está de sonda,
normalmente a sonda ela fica presa ali nas grades laterais do leito. E aí, então, tem que ter muita atenção na hora de transportar para aquele... para o cano, a cânulazinha ali da sonda não pegar em alguma outra, numa beira de porta e arrancar. Acontece, gente. Então, tem que ter muita atenção nesse suporte do paciente, nesse transporte do paciente. A equipe vai para quê? Para dar todo o suporte, para não haver nenhuma intercorrência na hora desse transporte, tá, gente? O que vocês mais vão ver ali no HGP, vão ter a oportunidade de fazer quando vocês estiverem estagiando, é o transporte de paciente. Vocês vão ver. É simples, super simples. Seja ele um paciente crítico ou um paciente não crítico. Porém, é simples, mas você tem que ter todo o cuidado para não acontecer nenhum tipo de intercorrência aí durante esse transporte, tá bom? Outra coisa muito importante, utilizar aí as medidas de proteção. O que seriam essas medidas de proteção? Elevar as grades da cama, para se caso ali numa curva, no corredor, o paciente for um pouquinho acima do peso, ele não rolar. Aconteceu já, né? Por isso que tem as grades na cama. Se o paciente precisar de cinto de segurança também, vocês têm que fazer essa conexão para garantir a integridade física do paciente, tá? Então, todo o transporte de paciente no leito, seja paciente crítico ou não, as grades do leito, ela tem que estar elevada, tá bom? Redobrar aí a atenção nos casos de paciente obeso, foi o que eu falei para vocês, porque ele pode rolar ali com facilidade, tá? Os pacientes idosos, né? Já pensou um paciente idoso cair do leito? Gente, já aconteceu tanto isso em UTI, as grades do leito tá abaixada, não tá elevada, né? E o paciente, ele virar na cama, rolar e cair, porque as grades não estavam elevadas. Então, isso acontece bastante. Então, tem que redobrar aí essa atenção. E se já acontece ali em UTI, que o leito está paradinho, já imaginou num transporte de paciente, né? Outra coisa muito importante, nos primeiros minutos aí que esse paciente for transportado, chegou lá no seu setor, por exemplo, foi outro técnico que veio com esse paciente lá para o seu setor, né? Os primeiros minutos ali, de 30 até 60 minutos depois que esse paciente chegou, vocês atentar aí para os parâmetros hemodinâmicos, né? Que é a pressão arterial, a função respiratória do paciente, principalmente se ele estiver em estado crítico. Ficar sempre atento ao que o monitor vai indicar para vocês, tá bom? Gente, tem alguma dúvida referente ao transporte de paciente? É fácil, né? Sim. Parece ser simples. Tá. Olha só, a colega estava perguntando para mim no início, antes de todo mundo entrar, como que vai ser esse estudo de caso. O estudo de caso, ele vai ser referente a transporte de paciente. Porque não tá aqui não, mas ele já está pronto. Ele vai falar assim, ó, paciente, idade tal, com sonda vesical. Eu vou citar as condições críticas do paciente, porque esse meu paciente vai ser crítico, tá? E aí vocês vão me dizer como que quais os cuidados necessários que vocês vão tomar na hora de transportar esse paciente. Só isso. Bem fácil, tá bom? E aí, esse estudo de caso, eu vou estar postando ele no sábado pela manhã. Ok? Ok. Alguém quer falar alguma coisa referente à disciplina, alguma dúvida de hoje ou de outras coisas, quem não estava na aula ontem? Professora, Não. então nessa disciplina, quando a gente for fazer estágio, depende dessa disciplina, a gente vai fazer mais estágio
no centro cirúrgico mesmo ou mais em algum lugar? Quando vocês for fazer estágio, vocês vão fazer estágio em todos os lugares, né? Unidade de Não, eu saúde. tô falando assim, estágio nessa questão assim de mais para essa disciplina, voltar para essa disciplina. Voltada para essa disciplina, olha É. só, o estágio voltado para essa disciplina é o estágio. Por que que a gente fala de paciente crítico? O paciente crítico, ele pode ser paciente de UTI, paciente centro cirúrgico. Só que na UTI, eu acho um pouco difícil de vocês estagiarem, pelo menos no HGP. Antes, o estágio de UTI era no Cristo Rei, tá? Aí, com essa pandemia, eu não sei como que ficou, mas lá vocês estagiavam na UTI, né? Então, o paciente crítico, ele é mais paciente de UTI de centro cirúrgico. E centro cirúrgico, vocês vão estagiar sim. Aí lá vocês vão ver paciente estável e paciente crítico. Clínica médica, vocês vão estagiar na clínica médica. Vocês nunca tiveram a disciplina de clínica médica ainda não, né? Não. Não. Eu ministrei ela semestre passado. A clínica médica, vocês vão ver também muitos pacientes críticos e paciente estável. Então, assim, não vai ter um estágio só focando no paciente crítico. Você vai ver o paciente crítico em várias alas do hospital. Você vai ver um paciente crítico no setor de oncologia, no setor de nefrologia, ali fazendo hemodiálise, né? Então, um monte de setor que você for estagiar, você vai encontrar tanto paciente crítico quanto paciente estável, tá bom? Mais alguém quer falar, fazer alguma consideração? Não? Professora, fale sobre a tarefa que a senhora deixou lá no live para ser entregue no dia 7, no dia 7, referente a esse assunto de hoje. Dia 7/10, né? Isso, dia 7. É porque eu li lá e eu estava fazendo, só que está escrito aqui que é a transferência intra-hospitalar e a transferência, o transporte intra-hospitalar e o transporte intra-hospitalar, tá certo? Eu coloquei a mesma coisa? Isso, tá a mesma frase duas vezes. Deixa eu entrar aqui, que eu tô bem aqui no site da faculdade. Só um minuto. É porque o teclado do meu computador, ele tá tão ruim. Mas amanhã eu já vou comprar tarefas. Então, vamos lá. Transporte de paciente. Defina transporte. Não, eu não coloquei a mesma coisa, não. Eu coloquei, ó, defina transporte intra-hospitalar e transporte inter-hospitalar. No terceiro slide tem. Quer ver? Vamos lá olhar. Então, no terceiro slide, ó. Intra, tá vendo? Tá visualizando aqui? Sim, professora, desculpa, eu escrevi errado. Não, tá joia. Estamos aqui para solucionar as dúvidas. Alguém quer falar alguma coisa ainda? Fazer alguma consideração? Professora, hoje a senhora vai postar a pergunta no live, né? Já postei. Já postou. No caso, eu não estou conseguindo acessar o site da faculdade. Não, não tem problema. Você pode fazer até no dia 7/10, que é um dia antes Sim. da prova. Todas as nossas atividades, eu vou colocar a data do dia 7/10. As perguntas... Essa é do fórum, professora. O fórum só para comentar sobre a aula? Agora é para constar presença. O fora é para constar presença. Mas Eu não tô é só para falar presente ou comenta sobre a aula, alguma coisa assim? Não, eu coloquei lá no fórum para você fazer alguma consideração, não foi? No fórum, eu coloquei como transportar o paciente com segurança. Aí você vai lá e faz a sua consideração. Vai constar como presença, tá bom?
É porque tá com ponto final. Aí eu, pra mim, era como se fosse uma afirmação. Ah, boa, né? Eu não estou conseguindo. Considerem que seja um ponto de interrogação, tá bom? Tá Quem não, bem. quem não conseguir entrar no site da faculdade hoje, porque algumas pessoas tá com esse problema, agora eu consegui, né? Mas pode ser que vocês não consigam. Aí vocês podem responder amanhã que eu vou considerar, porque eu já sei que o site estava com problema, tá bem? Ok, obrigada. Boa Ok. noite. Até amanhã. Amanhã eu vou deixar o link no site da faculdade, tá bom? Ok. Até amanhã. Ok.